que é a fisioterapia aquática e a aplicação da fisioterapia aquática para os pacientes com síndrome pós-poliomielite. Então, a gente começou o trabalho, né, Abraão, a partir do estudo do doutor Cari no Brasil. Em 2002, a gente teve um primeiro estudo que nos fez abrir as portas da Universidade Federal de São Paulo para o estudo da poliomielite e da síndrome pós-poliomielite. Eu comecei em 2003, o Abraão em 2002. E a partir daí, estudamos não só a doença em si, mas as principais formas de tratamento. Para a gente conseguir pensar em como tratar as pessoas que tiveram pólio, a gente tem que pensar nos sintomas destas pessoas. Os principais, então, a nova fraqueza muscular, a fadiga, as dores, a intolerância ao frio, as alterações de sono, as fasciculações, ansiedade, depressão, incontinência urinária, alterações respiratórias. Enfim, nós temos um quadro clínico complexo e na hora da gente eleger a melhor forma de tratamento, nós devemos eleger todas essas e o que nos faz, então, eleger a fisioterapia aquática. Sabendo, como o Abraão falou, a perda funcional de uma pessoa saudável, uma pessoa que teve pólio. Sabendo também que ainda existe pólio no mundo, a gente não fala só de síndrome pós-pólio. A gente também está aqui para falar das sequelas da pólio. Também nós, fisioterapeutas, fazemos parte da equipe multidisciplinar. Existe a necessidade de que o paciente seja atendido também por médico, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, serviço social, enfermagem, enfim, nós somos só um braço dessa equipe que pode ajudar o paciente. Muito bem, no ambulatório, o que fazíamos? Não? Então, entre 2003 e 2010, foi quando eu estive, nós fazíamos uma consulta onde eram avaliadas todas aquelas questões físicas que o Abraão falou aqui. Os pacientes iriam fazer, então, exames, retornavam e nós orientávamos, nós aconselhávamos, nós avaliávamos e os retornos eram feitos tanto na parte respiratória, na parte motora e a gente começou a estudar mais a fundo os efeitos da fisioterapia aquática. Primeiro teoricamente, depois na prática. Tínhamos prática semanal, quase que diária, e fomos entendendo como funcionava. Então, foi a partir daí que a gente começou a ter parcerias, principalmente com o Instituto Jorge Nicoli, que veio para ajudar a tratar os pacientes, né? Então, a gente tinha toda a parte de avaliação, orientação e o tratamento. A primeira forma que a gente trouxe para que todos pudessem ser atendidos foi a parceria com o Instituto Jorge Nicoli. Então, considerando a perda funcional, a recuperação, o quanto recuperou, também considerando essa nova perda e os novos sintomas, quais eram? Perda de força muscular, fraqueza muscular, na maioria dos casos. E como a gente poderia ajudar? Talvez tratando num ambiente com uma água aquecida, com quase anulação da força da gravidade, com uma resistência de água, que não seja de peso, a gente consegue proporcionar ao paciente um novo trabalho muscular, uma nova forma de, então, trabalhar esse músculo. A avaliação hidroterápica, ela vem, então, em cima dos sintomas, dores, que são hoje os principais sintomas. Estou com dor articular, dor muscular. E a gente lá vasculhando acha, então, a fraqueza, acha a fadiga, e tudo isso entra para nossas avaliações. Como vocês falaram até agora, os joelhos recurvatum, as fraquezas de membro superior, as hipotonias. E aí, o objetivo da fisioterapia aquática é, então, colaborar para o processo de reabilitação.
Não é uma única forma. A gente colabora para que o paciente, então, tenha uma boa reabilitação. Para isso, trabalhamos com métodos, né? Existem métodos de trabalho de fisioterapia aquática que são indicados e que nós, adaptando todos eles, conseguimos, então, trabalhar com todos eles. E quando tudo isso começou, né? Nós até estivemos lá em Warm Springs, que nós tínhamos essa foto antiga de 1921, né? Onde eram reabilitados os pacientes com pólio nos Estados Unidos. E estivemos lá em 2009, e ainda existe esse grande centro, que foi onde, com grande apoio da Fundação Roosevelt e do Rotary, os principais estudos sobre a aplicação da fisioterapia aquática em doenças neuromusculares, especialmente na pólio, foram conduzidos. Por isso essa foto. Então, as adaptações de piscina, como isso existe hoje. Então, essa memória ainda existe, o local existe, e muitos pacientes que não têm somente sequela de pólio, mas outras doenças neurológicas, ainda são atendidos lá. Então, essas são fotos um pouco mais atuais. E aqui, uma parte importantíssima que eu creio que ajuda muito para o resto da aula toda, é entendermos os princípios físicos e os efeitos terapêuticos da água, né? Sem isso, a gente não consegue entender o porquê propor a um paciente que a fisioterapia na água é a melhor forma de reabilitá-lo. Primeiro, existe o empuxo, que é a força de baixo para cima. Então, com isso, você tem a diminuição de força de gravidade e aumento da amplitude do movimento. Então, mesmo sem o paciente poder fazer esse movimento, a água faz por ele. Segundo, a flutuação. O nosso corpo flutua em água. E isso diminui o peso e facilita o manuseio. Eu consigo trabalhar com o paciente deitado. Eu consigo levantar uma perna facilmente, porque a flutuabilidade ajuda. A pressão hidrostática é a pressão da água contra o nosso corpo. Então, quando essa força da água contra o corpo está aqui, na região do tórax, nós temos que forçar para respirar e empurrar a água. E isso facilita o quê? A força da água contra o nosso tórax. Como as sequelas da pólio relativas à parte respiratória não são graves, o paciente pode entrar e pode ter um trabalho respiratório favorecido. Quando existe diminuição de capacidade respiratória abaixo de 50%, o paciente deve fazer um exame e deve ter autorização médica para entrar na água com a pressão com água nessa altura. A temperatura da água, que deve variar em 31 e 34 graus. A água muito fria dificulta o paciente estar na água, por quê? Primeiro, o exercício não é um exercício forte, é um exercício mais leve. Existe intolerância ao frio, e isso faz com que eu não seja confortável. Então, hoje, nós sabemos que a água entre 33 e 34 graus é bem confortável para o paciente. A viscosidade é a resistência. Quando fazemos assim na água, a gente tem uma resistência da água contra a nossa mão. E quanto mais rápido é o movimento, maior é a resistência. Quanto mais lento, menos resistência temos. Então, trabalhamos com resistência mesmo sem termos peso. E o fator psicológico que é, você não está numa sala fechada com paredes brancas, você está num ambiente de piscina. Normalmente uma academia, uma clínica, onde existem outras pessoas, né? O convívio é inevitável, porque raramente estamos sozinhos numa piscina. Normalmente temos mais pessoas. E isso facilita até o fator emocional, de querer fazer uma atividade. A temperatura, então, entre 32 e 34 graus, máximo de 60 minutos por sessão, período de descanso durante os exercícios dessa sessão. Eu faço um exercício e descanso. Faço um exercício e descanso. Dias alternados,
evitando exercícios com muita marcha, melhorar a dor e a força muscular. Então, algumas partes de literatura são importantes nesse momento para a gente entender que o músculo normal, a força é mantida pela frequência de contrações musculares. Então, quanto eu mexo o meu braço, quanto eu mantenho a força muscular. Quando eu limito atividades, ou após um longo tempo de imobilidade, por exemplo, eu quebro um braço, eu perco força, porque eu entro em inatividade. E com isso, eu tenho diminuição da função cardiovascular e da função muscular. Eu ganho uma atrofia muscular. Mas, quando eu retomo a minha atividade, eu consigo retomar o ganho de força muscular, de trofismo muscular. Entretanto, para que isso seja mantido, eu tenho que ter uma frequência de contrações musculares e para manter essa força. E quando existe a inatividade associada a uma sequela de pólio, a gente tem que identificar o que é sequela e o que é inatividade. Então, no processo de regeneração muscular, e devemos estar atentos à duração, repetições, intensidade e o tipo de exercício que estamos fazendo. Então, está com sintomas brandos ou está com sintomas avançados? A motivação e a cooperação do paciente, ele está lá porque ele quer ou ele está lá porque alguém mandou ele ir? Grau de deformidade das articulações e fraqueza muscular no início do tratamento. A gente já falou da inatividade, as atrofias por desuso, e aqui alguns estudos que já diziam, né, que os exercícios realizados com supervisão e cuidado podem melhorar a força muscular em quem teve pólio. Também o condicionamento cardiorrespiratório, a eficiência da marcha, em pacientes com síndrome pós-pólio, que deve melhorar o bem-estar, evitando sempre a sobrecarga. As principais queixas são as novas dificuldades com as atividades de vida diária, e aqui que eu queria falar sobre função. A gente fala muito em sintomas de perda de força, fadiga, mas o que, no geral, quando vocês vão procurar um fisioterapeuta, vocês falam, eu não consigo fazer mais o que eu fazia antes. Né? Perda funcional. Eu andava melhor, agora não ando tão bem. Eu me levantava de uma